Quero aqui cumprimentar a excelentíssima pessoa do senhor juiz de direito, Dr. Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale. Quero aqui iniciar dizendo que para mim é uma satisfação imensa, prazer maior, principalmente se eu conseguir a finalização do meu desejo dessa matéria que eu quero aqui colocar na mão de Vossa Excelência. Quero aqui iniciar pedindo desculpa pela minha forma de expressar. Eu sou uma pessoa não muito dado aos estudos, então eu sou uma pessoa meio que pesada de palavras. Mas eu vinha fazendo um trabalho, como Vossa Excelência é do entender de Vossa Excelência está aí com um processo na mão, né? Onde relata JV, mineração, tal, e eu recebi a informação dada por esse juízo de que o perito, que faz parte de um ritual próprio com a qual Vossa Excelência intimou, ele não respondeu no prazo legal. E não sei se Vossa Excelência percebe que aí no processo eu já pedi um assistente técnico, e esse assistente técnico que eu estou pedindo seria a Polícia Ambiental. E agora eu pedi para minha advogada, a doutora Cristiane Kelly Cirino, para que ela fizesse um pedido formal a Vossa Excelência, pedindo realmente uma perícia da Polícia Ambiental e até, se possível, da Polícia Federal. E quero aqui, conjuntamente a esse pedido, vir aqui na presença de Vossa Excelência e já dar explicação por que eu estou pedindo essa perícia através de um policial ambiental ou federal, Excelência. Que na verdade, esse processo, eu venho estudando um pouquinho as leis dos minérios, as leis ambientais, e também tenho eu peço muita explicação a um advogado que é amigo meu. Ele não está nesse processo, exatamente porque eu resolvi trabalhar de uma forma um pouco diferenciada. Eu queria realmente, eu tinha um desejo de que quando esse processo chegasse a essa fase, eu fizesse exatamente esse trabalho, um trabalho de informação ao juiz. E no terminar dessa minha palestra com Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência vai entender por que eu estou me procedendo dessa forma. Essa área que Vossa Excelência me intimou para que eu relatasse tudo, Vossa Excelência deve ter aí em mãos, aqui a rodovia Dom Pedro I, né? Não sei se, nossa Deus, não sei se vai dar para mim mostrar pelo mapa aqui. Mas é assim, Excelência, eu estou fazendo uma improvisação aqui, até me desculpe, eu costumo fazer isso num outro local, mas hoje não foi possível e
esse local está sendo ocupado e eu resolvi improvisar aqui com um quadrozinho, um pouco antigo até, mas eu quero passar aqui uma informação bastante importante para Vossa Excelência, que é assim, digamos que esse quadrado aqui é uma fazenda, e esse quadrado aqui é a fazenda que eu estou fazendo o empreendimento aqui. Ela é uma fazenda muito grande, né? E eu requeri um pedacinho da área nesse local aqui. E aqui é a rodovia Dom Pedro I. Exatamente nesse ponto aqui, abre-se aqui uma estrada que vai para Valinhos. E do outro lado de cá vai para Sousas. Passa uma estrada aqui que vai para Sousas. E aqui tinha uma fazenda. Agora, por que eu estou querendo falar isso para Vossa Excelência? E estou também pedindo um policial para que faça essa perícia. É porque eu trabalho nesse ramo, Excelência, com caminhão, mineração, etc. Tal, e há 25 anos aproximadamente eu observei a perca de um rio nessa fazenda aqui, Excelência. Chama-se Fazenda Santa Margarida. E que, por sinal, eu estou agora em uma outra fazenda vizinha dela, que chama-se Fazenda do Rosário. E quando nós perdemos, o meio ambiente perdeu esse rio aqui, esse rio perdeu, de uma certa forma, por falta de descuido dos órgãos ambientais. Está entendendo o que eu quero dizer para Vossa Excelência? Veja bem, então tinha um riozinho aqui que passava bem beirando a estrada dessa fazenda, um córrego, e esse rio ele era repleto de areia, e a areia matou o rio. Eu estou contando uma história para Vossa Excelência com a qual eu posso pedir para o meu geólogo para ele dar, se é que ele consegue ainda, o curso do rio que foi exterminado por causa da areia. E quando eu vim fazer, tá vendo coisas, Excelência, que eu acredito que Vossa Excelência está nesse processo aí, não é por acaso. Até quero aqui, eu não conheço Vossa Excelência, eu não sei, é um ritual com a qual dificilmente eu vou estar podendo estar falando esse depoimento assim, face a face com Vossa Excelência, mas é um caso meio que delicado, meio que sério. É realmente complexo. Falar de meio ambiente às vezes é até vergonhoso, às vezes é até constrangedor. Não sei se Vossa Excelência está entendendo o papel que eu estou tentando fazer aqui. A minha advogada nem sabe disso. Ela já assinou a petição, já deu na minha mão e já colocou para que eu fosse até aí o fórum e protocolasse no protocolo geral. E eu estou tentando fazer aqui esse trabalho para ver se, de uma certa forma, chegue uma informação paralela. Está entendendo, Vossa Excelência? Porque o meio ambiente, o minério em si, ele não teria nada a ver com o meio ambiente, mas tem tudo a ver com o meio ambiente, porque quando você mexe em um recurso ambiental, em um recurso, nossos recursos em geral, nossos recursos minerais, sempre vai danificar ou às vezes até favorecer a natureza. E nós estamos ainda muito além daquilo que deveríamos estar em termos de leis ambientais e padronizações, etc. Tal. Existem ainda muitas burocracias. E eu não poderia perder essa oportunidade, sinceramente não, porque eu já estou hoje com 61 anos de vida
e eu coloquei no meu íntimo de fazer extração de areia, principalmente em rios, em córregos. Tanto é que eu fiquei surpreso quando eu levei o meu geólogo para fazer esse licenciamento, eu não tinha noção de que seria me dado uma área de quase 10 alqueires. E eu achei uma coisa fabulosa. Eu falei, não era nem isso que eu queria, porque a minha ideia era apenas desassorear um riozinho que passa, que ele nasce dentro da fazenda. E aqui, sendo Dom Pedro I, o rio Atibaia, que abastece aqui a região nossa de Campinas, Valinhos, e outras cidades, a minha cidade mesmo, que é Hortolândia, é abastecida, Excelência, por esse rio Atibaia. No ano 2014, esse rio ficou deficiente do nosso recurso hídrico, tanto é que houve uma falta de água na cidade de Campinas. E exatamente naquele ano eu estive ali com um engenheiro, visitando ali a seção de tratamento, e naquele dia eu tive uma ideia. Eu falei, poxa vida, eu conheço um riozinho ali, do outro lado aqui da pista, ele está a 300 metros da seção de tratamento aqui do outro lado da pista, que abastece as nossas cidades. E ali era no ano 2014. Então eu intentei de fazer esse empreendimento aqui com a intenção de que eu falei, nossa, se eu fizer esse empreendimento vai ser maravilhoso. Eu vou estar fazendo aqui o desassoreamento de uma represa. A nascente do rio também é uma outra represa. Só para que Vossa Excelência tenha noção, essa fazenda é como se eu estivesse mostrando assim, ó, o rio Atibaia está passando aqui e esse outro rio está nascendo assim, ele está nascendo acima do rio Atibaia e ele despeja no Atibaia. Mas é mais interessante ainda, Excelência, é que esse rio que corre dentro dessa fazenda, a Fazenda do Rosário, ele é potável. Ele nasce dentro de uma fazenda, ele transcorre todo o seu curso dentro da fazenda e despeja no Atibaia aqui, que é um rio sujo, um rio que tem esgoto. Então nós tiramos a água ali para fazer o tratamento e dali ir para as casas. Não sei se Vossa Excelência começou a entender a magnitude da matéria que eu estou querendo passar para Vossa Excelência. Não tem nada a ver com o meu processo em si, tá entendendo? Só apenas que se Vossa Excelência conceder aos policiais para que faça essa perícia nesse rio, porque esse rio está correndo sérios riscos de extinção. Ele vai ser extinto. Assim como eu vi esse rio aqui ser extinto, esse aqui vai ser extinto. E outros rios que eu já tenho por conhecimento, trabalhando no ramo, eles estão sendo extintos e ninguém presta conta disso com o meio ambiente. Por que não presta conta? Porque a extinção do rio, Excelência, quem está perdendo mais é evidentemente que a natureza. O homem acha que ele não está perdendo nada com isso. Por quê? Porque enquanto nós tivermos ainda água para beber, o homem não está nem aí preocupado com as futuras gerações. Os netos, nossos bisnetos, tataranetos, eles que quando nascerem lá, eles que se exprodam. Eles que dão o seu jeito lá. O homem quer saber hoje é isso aqui. O dinheiro hoje. Tanto é, Excelência, que essa fazenda aqui, ela está com alguns minérios que às vezes estão ocultos. Tanto é que eu tenho noção de que está havendo uma briga entre uma grande mineradora aqui desse país e esse fazendeiro, dono dessa fazenda. Então os dois são muito ricos, eles estão fazendo uma briga de poder, né? A empresa Galvani quer tirar o material e o fazendeiro quer confundir os processos. E eu observei que a Galvani, essa empresa mineradora, tem um alvará de pesquisa semelhante ao meu,
E esse alvará de pesquisa me parece que já foi expedido no ano 2013. Olha, Excelência, que a tamanha gravidade que eu vou tentar passar aqui, dois prejuízos que esse fazendeiro vem provocando. Um é o prejuízo da natureza, no meu caso, né? Porque eu não fiz a intenção de pegar os minérios que está dentro da fazenda. Embora o DNPM me cedeu uma parte, não só do rio, como do minério que tem dentro da fazenda. O DNPM me cedeu porque o minério é do governo. E o DNPM é um órgão do governo. É assim que eu entendo. É bom falar com as pessoas que têm o entendimento, né, da lei, porque às vezes até aquilo que a gente fala que é errado, que não é muito certo, aquela pessoa, que no caso seria Vossa Excelência, estando do outro lado, sabe até onde eu quero chegar. Então, nós estávamos falando de um rio que foi extinto, de outro rio que pode ser extinto, e do porquê eu quero passar essa informação para Vossa Excelência para que conceda, não desfazendo o perito do processo, não desfazendo da pessoa, do perito, que vai lá dar o dano que porventura eu venha a fazer nesse processo. Tanto que hoje eu não estou pensando nisso, eu estou preocupado com a extinção desse rio, que chama-se Córrego da Baronesa. Eu vou até tentar ver se eu tenho algum material, Excelência, da situação que está esse córrego hoje e por que eu estou fazendo essa, vamos dizer, essa correria, né? Para que tenha da autoridade judicial um certo carinho, uma certa atenção especial, vamos dizer assim. Eu até gostaria de conversar aqui com Vossa Excelência, se for permitido, pedir, né, dar um conselho para Vossa Excelência que, se for capaz, se for possível, Vossa Excelência esvazie-se um pouco da sua autoridade, do seu poder, para que possa talvez até entender um pouco mais a nossa situação. A situação minha e a situação do meio ambiente que estão passando por essas coisas. É como se Vossa Excelência pegasse esse processo e dentro de um processo normal, porque me parece que não é um processo muito comum, é um processo, um ritual um pouco incomum, que Vossa Excelência tem em mãos aí. Mas eu acredito que talvez desse processo possa se originar uma jurisprudência. Um outro juiz lá na frente, ele vai ter a forma de julgar um caso semelhante a esse. E nós estamos, Excelência, com vários casos parecidos assim. Eu peço desculpa mais uma vez aqui daquilo que eu estou falando, que não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a parte jurídica. Eu vim aqui apenas para tentar passar para Vossa Excelência a gravidade de uma situação, um prejuízo que está havendo aqui no campo ambiental, e que esse prejuízo do campo ambiental ele não pode afetar o campo mineral. O campo mineral, eu vou apenas dar um resumo assim por cima, e Vossa Excelência, se quiser desaceitar ou não. Mas o campo ambiental, Excelência, é de suma importância, porque veja bem, com a extinção desse rio aqui, que ele nasce aqui assim na cabeceira, dentro da sede da fazenda,
e ele vem, passa por debaixo da Dom Pedro I, o prejuízo é simplesmente que já que nessa mata, que esse rio ele é um crime oculto. Por que ele é um crime oculto? Porque ele é toda uma mata e a fazenda é grande, ela é lacrada. Então, se não levardes até as autoridades ambientais esse crime aqui, daqui 50 anos ele não será registrado. O fazendeiro aqui, ele pouco está se importando. Ele está hoje com muita intenção de que o rio realmente seja extinto, porque se esse rio for extinto, toda essa briga que ele tem aqui com essa grande empresa também, que é a Galvani, ele ganha. Por que ele ganha? Porque sem o rio aqui, sem a água, essa empresa Galvani aqui, ela não vai conseguir extrair o mineral que ela está intencionada em extrair, que é a areia. Entendeu, Excelência? E eu, que não sabia de nada, eu vim e fiz um requerimento aqui dentro do rio. Aí depois saiu um determinado pedacinho aqui que eu estou lutando para tentar ver se eu faço a extração. Antes de eu fazer o requerimento, eu olhando a fazenda, como eu vi que era uma grande potência, etc. tal, eu olhei ali no código 27 ou 29 da mineração e observei lá que se eu fizesse a documentação, eu ia ter um direito. Mas mesmo assim eu fui lá na sede da fazenda, fiz um acordo com o administrador da fazenda, ele me prometeu que levaria esse acordo até o proprietário da fazenda, e depois eu voltei uma segunda vez, ele concordou, disse que eu poderia fazer, se fosse nos conforme da lei e tal. Aí foi onde eu entrei com esse requerimento. Mas depois ele se sentiu no poder, né, de falar não. Quer dizer, ele tem o direito de falar sim e falar não a hora que ele quer. E foi por isso que eu entrei num certo desespero, porque eu apliquei todas as minhas economias dentro desse projeto. Eu tinha um terreninho lá em Serra Negra, que era um presente dado de uma família minha. Aí eu vinha vender esse terreno para vir me sustentando até agora. E quando eu estava com o alvará de pesquisa na mão, tudo certinho, as documentações, eu procurei o fazendeiro e ele falou, não. Aí eu voltei uma segunda vez, eu fui até expulso da fazenda dele. Você é teimoso, né, rapaz? Vai embora daqui. Nem a Galvani, que é a Galvani, conseguiu entrar aqui, você vai entrar? Tipo assim, a Galvani, que é uma grande potência, e você, que é um pé de chinelo, vai entrar aqui? Então, por essas e outras, Excelência, que eu estou um pouco constrangido, um pouco abatido, não é tanto pelo minério aqui que está me concedendo, é esse rio, porque eu estou vendo a astúcia do fazendeiro em tentar não deixar sair minério nenhum de dentro da fazenda dele, porque ele acha que o minério é dele, ganhando apenas com a extinção do rio. Ele falou, né? Ele pensa, né? Não tendo água, eu quero ver o que ele vai fazer. E a água da fazenda dele lá em cima, dificilmente ela vai deixar de brotar. Porque lá na fazenda dele ele cuida. Agora aqui, onde a água desse rio vai se esparramar com assoreamento, ele pouco está ligando. Entendeu o que eu quero dizer? As mineradoras que for trabalhar vai precisar vir com os maquinários, refazer o leito do rio para poder fazer algumas pequenas represas para que dê a devida eficiência do minério que ela quer usar, que ela quer tirar. Entendeu? Então, até agora aqui eu acho que eu só falei um monte de abobrinha. Eu não sei se eu estou um pouco ansioso, eu vim um pouco meio que eu acho que fora de hora, e o local, sei lá, Excelência, mas o resumo do meu pedido é apenas que conceda
uma autoridade ambiental, ou Polícia Federal ou Polícia Ambiental, porque se eu conseguir ir com o técnico, o policial, a pessoa de confiança do juiz, eu vou estar ali expondo com ele toda essa situação que eu não estou talvez conseguindo colocar diante de Vossa Excelência, entendeu? No mais, eu acredito que eu passei aquilo que eu queria falar. Agora, um resumo do prejuízo ambiental. Então, aqui nessa área, Excelência, o fazendeiro ali deveria ter o martim pescador, o mergulhão, o paturi, o bem-te-vi, talvez até se nós plantássemos ali algumas aroeiras, iríamos ter a arara, o papagaio, o tucano. Ali é uma área que nós iríamos ter a presença de Deus. Falando a verdade é essa. Porque aonde não tem água não tem vida, e onde não tem vida não tem a presença de Deus. Essa é a verdade. Então esse é o prejuízo da parte ambiental. E o outro prejuízo é que aqui nós temos um desperdício do recurso mineral água potável, que se nós viermos a perder, isso aqui vai fazer falta. Eu não digo nem a futura geração, mas talvez até as gerações presentes hoje venha fazer falta, porque nós já corremos o risco do racionamento no ano de 2014. E aqui nesse rio, antes dele chegar no Atibaia para despejar no Atibaia, no final desse rio aqui nós temos uma represa que ela está totalmente assoreada. Eu quero, se eu vir a continuar a trabalhar, eu vou dar ideia, porque se eu estiver aqui nesse local aqui fazendo esse meu projeto, e essa empresa que eu sei que ela está com um requerimento aqui, que é a Galvani, num determinado local, ela está sendo impedida de fazer ali a pesquisa, então não sei se ela vai se interessar pelo minério lá, se é a quantia que ela deseja, mas se caso ela vir, eu vou querer passar para o engenheiro ambiental da Galvani para que ele faça um projeto de uma reserva hídrica aqui assim. Por quê? Porque o rio nasce aqui em cima, então há condições dele ir tirando material. Só para que Vossa Excelência tenha ideia, essa empresa Galvani, se ela entrar aqui, ela vai tirar a média de aproximadamente 1.000 metros cúbicos de areia por dia. 1.000 metros cúbicos de areia. Eu vou tentar passar uma outra empresa que já está na atividade no ramo de areia, nenhum dos DVD que eu estarei colocando nas mãos de Vossa Excelência. Então vai ser mais ou menos aquele processo. Ela vai entrar aqui na área e ela vai começar a aprofundar. Ela vai tirando o material com 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros. Então aqui vai ser uma área que vai ser preciso fazer a recompensa. Como essa empresa aqui é muito grande, ela tem lá os engenheiros ambientais, os técnicos, tudo certinho, e eu tenho um certo entrosamento com eles lá, porque eu sou cliente dessa empresa, Galvani, eu vou tentar, talvez, passar isso para eles. Porque a parte ambiental é uma parte delicada, é uma parte difícil de se falar. Só para que Vossa Excelência tenha noção, eu estive no ano de 2016, eu me matriculei numa faculdade de Direito. E no primeiro dia, os professores, nossos professores ali, reuniu toda a classe, e todas as classes junto, fizemos uma reunião. E no dia seguinte, cada classe, cada professor que ia dar a aula, ele perguntava assim, qual que é a sua opção no ramo do direito?
Aí eu via lá, um falava assim, ah, eu quero ser criminal, eu quero ser civil, eu quero... é, vários, né? Tributário e assim por diante. Constitucional, estávamos na época da nossa crise com presidencial, ali sendo aquela história se o ex-presidente Lula ia ou não ia ser preso, e etc. tal, e aquele não, aquela coiseira toda que eu não quero aqui misturar, né, Excelência? Mas a verdade é que perguntou para mim assim, qual que é a sua opção, seu Argemiro? Aí eu falei assim, eu queria fazer meio ambiente. Aí todo mundo olharam para mim e eu lembrei da piadinha que fizeram na escola uma vez quando fizeram ali as perguntas, para que time você torce? Ah, eu torço pro Corinthians. E você? Ah, eu torço pro Palmeiras. Ah, eu torço pro São Paulo, eu torço pro Flamengo e tal. Aí tinha um garotinho ali meio que de lado. Aí ele falou, mas você não falou para que time você torce? Aí ele foi e falou assim, eu torço para a Portuguesa. Aí disse que toda a classe deu risada, né? E infelizmente, Excelência, aqui sem demagogia, sem nenhuma arrogância, o nosso ramo do direito está carente. Está terrivelmente carente, Excelência. Que agora eu estou falando de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Nós estamos numa situação que, se a população soubesse a situação que nós estamos, eu acredito que seria uma revolução total. Por quê? Porque nós somos o primeiro recurso hídrico do planeta. Né? Nós somos o primeiro bioma. E nós estamos vivendo como se estivéssemos vivendo profecias. Aonde o profeta diz que nós, cada um de nós tomamos um determinado caminho e estamos como ovelha que não tem pastor. Essa é a verdade. Vossa Excelência tem um processo na mão aí, e eu pediria aqui de coração que tivesse certos cuidados, tanto que eu peço na petição, para que Vossa Excelência tenha uma certa atenção no bem difuso que nós temos aqui, que é o rio. O minério, Excelência, ali, que a Galvani está brigando, até eu mesmo estou brigando, daqui 500 anos, se eu não usar, outra pessoa vai usar. Mas esse bem aqui não. Esse bem aqui é um bem precioso. Se eu tivesse como falar direto com o fazendeiro, o proprietário da área, eu falaria para ele, eu faria uma pergunta, o que vale mais, se é a fazenda dele com todo esse minério aqui, ou esse pequeno riozinho aqui que ele pouco está se ligando por ele. Então nós estamos numa situação terrível. Nós somos o primeiro bioma, nós somos o primeiro recurso hídrico e nós não estamos dando conta disso. É como se Deus tivesse nos abençoado e nós estivéssemos desprezando a bênção. Isso é complicado. Deus, ele não costuma dar uma coisa uma vez só. As coisas por várias vezes. Ele não dá. Tanto que Deus fez o homem e de um homem ele fez todas as nações. O homem veio a pecar, ele não foi lá e fez outro homem para não pecar, não. Ele mandou um enviado que viesse ao mundo para, de uma certa forma, amenizar os nossos pecados. Quando se falamos de meio ambiente, nós estamos correlacionando com Deus. O homem não é capaz de fazer uma unha de uma tartaruga.
E às vezes, Excelência, quando a gente fala com as autoridades ambientais, eles se preocupam muito na lei, né? O que está escrito na lei. E não está errado. Uma certa vez um homem que era até entendido da lei também chegou em Yeshua e falou para ele assim, ó, mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Né? Ou seja, Rav, ma ani ose lemaan ani yeshet hayolam, né? Ou seja, no hebraico, né? Essa pergunta. Mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? E aquele homem que era sábio, poderoso, estava ali cumprindo a missão dele apenas do ministério de 3 anos e meio, que é o que ele passou aqui na Terra, ele fez a resposta para aquele homem de uma forma bem simples. Marco teve Betorá, o que está escrito na lei. Aí aquele homem voltou a responder para ele assim, lá na lei está assim, Veah havitai que Adonai Eloheiha, amarás o eterno teu Deus, Berrol levaverá de todo o teu coração, o verrol nafsherá de toda a tua alma, o verrol me odeia e de toda a tua força. Aí aquele homem respondeu para o outro, veás, e então? Atal o Cezé veatá tová. Você faça isso e irás bem. Mas eu não vim aqui para dar mensagem, para dar explicação para Vossa Excelência. Eu só vim aqui para fazer uma aclamação. Eu não conheço Vossa Excelência, né? Foi um prazer estar aqui diante da vossa presença. Para mim é um orgulho muito grande. Eu vou aqui passar essa gravação em um simples DVD e vou dar o meu nome também, se Vossa Excelência se interessar, porque eu já venho lutando em tentar mudar um pouquinho esse nosso meio ambiente. Não é de hoje. Eu já venho aproximadamente uns 10 anos. Tanto que essa fazenda aqui, quando nós perdemos esse rio aqui, e que eu ia fazer esse empreendimento aqui, eu procurei essa fazenda, porque eu lembrei desse rio. Falei, como agora eu quero mexer com a extração de areia, eu vou lá nessa fazenda porque uma certa vez eu estava tirando uma areia na pá, eu e mais ali 3 companheiros, e o proprietário dessa fazenda chama-se Dr. Roberto. Essa fazenda ela é riquíssima também, ela é uma montanha. A fazenda ela é uma montanha. Então essa montanha, ela é todo esse minério que está aqui embaixo, ela é areia. Então há uns 40 anos atrás, esse Dr. Roberto tentou tirar areia. Tentou não, ele tirou vários caminhões de areia ali, através de um jato. Aí o meio ambiente veio e proibiu que ele fizesse aquele projeto lá, aquele processo, continuasse tirando. Aí embargou a fazenda dele na areia. E quando ele viu eu tirando areia aqui, ele lembrou que tinha um tanquinho de areia lá que tinha sobrado, e ele me deu aquele tanque de areia. Ele avisou o administrador da fazenda e falou, eu passei ali, vi os rapazes tirando areia ali, pergunta para eles se interessa eles tirar aquela areia que sobrou lá no tanque, ele pode tirar e usar. Então eu fiquei muito grato a esse homem aqui. Isso aconteceu há aproximadamente 30 anos atrás. Aí eu lembrei que tinha esse riozinho, aí eu falei, eu vou lá naquela fazenda do Dr. Roberto e vou pedir para ele se ele me autoriza eu fazer um empreendimento de desassoreamento de rio através de draga, porque eu acredito que aquele rio está necessitando tirar a areia do rio. E quando eu cheguei lá, Excelência, perdemos o rio. Ficamos igual aquele humorista lá, o Nelson da Tapitinga, né? Morreu. Parece até brincadeira, Excelência. Parece até humorismo falar essas coisas, mas foi o que aconteceu. Aí um outro amigo meu me levou nesse determinado local e quando eu bati o olho lá, eu vi o rio na situação que eu vou colocar no DVD lá para Vossa Excelência ver. Eu andei, quando o fazendeiro ainda autorizava eu entrar dentro da área, eu andei fazendo algumas filmagens. E eu quero ter o prazer e a honra de, se eu levar alguma autoridade ambiental lá, enviar para Vossa Excelência essa matéria.
não feita por mim, mas pelo o policial, a autoridade ambiental, para que quem saiba, excelência, esteja algo na sua mão e esse algo que esteja na sua mão não seja um projeto que Deus colocou diante dele. Eu agradeço aqui todas as minhas palavras, eu não sei quanto tempo eu já... Olha, eu já estou 40 minutos falando com Vossa Excelência. É um caso, Excelência, que se eu pudesse, se eu fosse me estender aqui, talvez eu ficasse um dia todo falando. Eu venho lutando há tempo. Não sei se Vossa Excelência viu aí, eu já andei conversando com algumas autoridades a respeito de meio ambiente, que está muito caótico. Já falei com o procurador da República, doutor Adilson Vitorelli Lima, ali da cidade de Campinas. Já cheguei a falar com o ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro. Falei com o senhor presidente da República, tanto é que Vossa Excelência tem aí uma carta anexada dele respondendo que havia recebido os DVDs, e todas as pessoas que eu falo dessa forma, através de DVDs, ou eu enviava apenas a matéria, né? Ó, tá aterrando ali um aterro freático, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e não tive sucesso até agora. Então é por isso que eu estou um pouco amedrontado, eu não sei o que está acontecendo. Eu tive ali nessa empresa Galvani, aí eles estavam um pouco assustados, dizendo que o fazendeiro aqui é muito poderoso, anda de helicóptero e etc tal. Aí eu falei, meu Deus, aonde eu fui amarrar meu burro? No meio de tanta potência, tanto poder, etc tal. Então eu faço esse apelo para Vossa Excelência, para que tenha certos cuidados, e eu tenho até um ato de fé de que Vossa Excelência não está nesse processo por acaso. Eu acredito que não. Talvez Deus tenha alguma coisa a, a realizar pelas vossas mãos. Talvez Vossa Excelência seja apenas um vaso escolhido nas mãos de Deus. Por enquanto, até aqui, o que eu tinha para falar é isso, Excelência, eu agradeço e ficarei muito honrado se Vossa Excelência assistir essas minhas humildes palavras e assistir até o fim, e se teve algum proveito, alguma coisa. Então eu estou colocando ali os DVDs anexado ao processo, e o meu nome é Argemiro José de Souza. Argemiro José de Souza. Eu tenho um programinha no YouTube, ele não é usado. Então, para mim passar essa matéria para Vossa Excelência, eu vou ter que passar ele no canal do YouTube, né, fazer o envio e depois ali pegar e gravar no CD. Então eu acredito que só Vossa Excelência vai assistir aquilo ali. Se Vossa Excelência, caso quiser dar um clique lá que assistiu, eu fico muito agradecido, fico muito honrado. Porque talvez a gente não vai se ver mais e é assim que é a vida, né? Toca-se a vida, né? Vão-se os dedos e ficam os anéis. Ok, Excelência? Tentei trazer até aqui de uma forma humilde, bastante objetiva. Existe uma poesia de um certo filósofo que ele fala assim: das lembranças que trago na vida são as que mais me entristecem. Quando acerto, ninguém lembra, quando erro, ninguém esquece. Espero que mesmo que Vossa Excelência tenha tomado essa decisão, mesmo que ninguém lembre, a decisão da certeza, da justiça, enfim, da caridade, seja operado no coração de Vossa Excelência, e que se ninguém lembrar, Deus com certeza lembrará. Ok? Muito obrigado. Deixo aqui minhas cordiais saudações e apreço.